Que Agora, Amanda, situação. por favor, solte a sirene, porque temos informações quentinhas do Palmeiras, André Hernan. Pois é, o River procurou Flaco Lopes mais uma vez, querendo contratar o centroavante argentino, que custou caro para o Palmeiras, 50 milhões de reais, mas o Palmeiras não vai liberar o Flaco Lopes. Mais uma tentativa do River Plate. O River Plate estava até confiante, porque assim, praticamente uma forçação, né, assim, vamos na marra aqui tentar levar o jogador, e não vai ter jeito. O Abel não quer liberar. O Abel sabe que vai perder o Endrick no meio do ano. O Abel sabe que é uma posição escassa no elenco do Palmeiras, sabe que é uma posição escassa no mercado, né? O Palmeiras tentou contratar aí tempos atrás Alário, não conseguiu. O Borré, são dois jogadores que estão hoje no Internacional. E o Flaco Lopes vem de um processo que ele vem sendo preparado no Palmeiras. Nessa temporada, ele se inscreveu com a camisa 42, que é uma camisa que ele fez muitos gols lá na Argentina. Então, assim, Palmeiras vai fechar a porta mais uma vez para o River Plate. Então, não adianta fazer contato com o staff do jogador, não adianta telefonar de novo lá no Palmeiras, na academia de futebol. River Plate, segura a onda. Flaco Lopes não está à venda. André, mas saiu o valor oferecido pelo River? O River abriu conversas com o Palmeiras na primeira vez e o Palmeiras não quis nem escutar a proposta. Aí, dessa vez, a estratégia foi a estratégia de tentar convencer direto o jogador. Aí, os representantes do jogador até escutaram, podem até escutar uma oferta. Pode ser até uma oferta tentadora. Mas aí o Palmeiras não quer ouvir. E aí, pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com as minhas fontes ontem à noite, o jogador também não vai forçar uma saída. E até não é do perfil do jogador. Flaco Lopes é um jogador mais na dele, não é mais introspectivo, não é um jogador de chegar aqui e forçar e falar assim, e bater na mesa e falar assim, não, eu quero sair. Não é o perfil do Flaco Lopes. E é um jogador que é querido no Palmeiras, é um jogador que adora o Palmeiras, tem aquela coisa de estar numa grande estrutura, adora o Abel Ferreira, se sente em casa. Claro que queria jogar mais, como todo jogador, e o Abel sabe disso, e o Abel gosta disso. O Abel quer jogador que quer jogar, porque assim, jogador acomodado não serve para o Abel. Então ele entende isso. É uma situação que, se o Palmeiras quisesse fazer um negócio com o Flaco Lopes evidentemente ouviria a proposta. E se fosse interessante, era uma outra história. Mas se o Palmeiras não quer ouvir a proposta do River Plate, o Flaco Lopes não vai forçar a saída. E o staff sabe disso. O PVC, o Daniel Pamplona pergunta aqui, gente, mas por que o Palmeiras não libera o Flaco? Não entendo. E aproveitando, não valeria a pena para o Palmeiras pelo menos escutar a proposta? O Palmeiras, o Flaco foi o jogador mais caro da história do Palmeiras. Ele custou 50 milhões de reais na época. Em alguns momentos se publica 70, mas todas as tabelas de negociação da história do futebol brasileiro mostram ele como o jogador mais caro da história do Palmeiras, que custou 50 milhões de reais. Dentro do clube, o que se diz o Palmeiras só negocia por uma proposta que seja irrecusável. Ou seja, pensa no negócio do Arthur. O Arthur, o Palmeiras pagou 8 milhões de euros e vendeu por 18. Contando os bônus, 16 mais bônus vai dar 18. Pode dar 18. Recebeu mais do que o dobro do que pagou. E isso o Palmeiras considera irrecusável. O caso do Arthur teve um dilema com um desentendimento com o Abel, que não tem no caso do Flaco Lopes. Mas pensa no que é irrecusável. Aproximadamente o dobro. Então, se o Palmeiras pagou 50, nós estamos falando do River Plate pagar 90 ou 100 milhões de reais. Nesse caso, o Palmeiras estuda. Mas o Palmeiras não quer vender porque o Abel não quer abrir mão do Flaco Lopes. O Flaco também jogou como meia no ano passado, por trás do centroavante. Não é a posição dele, mas ele joga ali, ele compõe esse espaço.
Então, o Palmeiras continua no mercado atrás de um meia e talvez um ponta. Ou um meia ou um ponta. O Lopes faz, com esforço, a função de meia, embora não seja dele. O fato é que o Abel não quer liberar e não vai liberar, a não ser por uma proposta estratosférica. Boa. O Guilherme Lima pergunta aqui, já falaram sobre o avião do São Paulo? É agora, Guilherme. Depois do avião da tia Leila. Não é agora, Hernan? Não falamos ainda, vamos falar agora. Exatamente. Depois do avião da tia Leila, vem aí o avião do tio Casares. O São Paulo fechou uma parceria com a empresa Sideral Linhas Aéreas e terá um avião particular por 2 anos. O clube calcula com isso uma economia de mais ou menos 23%. Já estreou o avião ontem na viagem para o Rio Preto e deve usar na Supercopa também para ir até Belo Horizonte. Essa aeronave é provisória porque a definitiva está nos Estados Unidos passando por uma reforma e deve chegar em abril. Vão diminuir o número de lugares para ter espaço para recuperar alguns jogadores se acontecer alguma lesão. Explica um pouco para a gente, Hernan, qual é a diferença desse negócio do avião do Casares para o avião da tia Leila? A diferença é que é uma parceria, né? É uma empresa que está... que o São Paulo diminui o custo, mas o São Paulo continua pagando. Ao invés do São Paulo pagar uma empresa, por exemplo, uma Gol, uma TAM para viajar e tal, São Paulo vai ter um contrato fixo de 2 anos com essa empresa, e aí o pacote, né, anual, você tem uma economia de 23%, como se fosse fazer um pacote com uma outra empresa convencional. A diferença é que a Leila Pereira não cobra do Palmeiras, ela cede um avião que é dela, que é de uma empresa que é dela. Então, assim, é claro que a Leila tem um retorno da publicidade de uma empresa, de uma empresa, que é a grande diferença. Mas aí ela cede e ela tem o custo zero, né, PVC? O custo é zero para o Palmeiras, porque o avião é dela. Não, ela tem custo zero. O caso do avião da Leila, da empresa Placar, também deveria passar pelo Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, no Palmeiras, pelo estatuto do clube. Mas o Palmeiras não tem custo com o avião. A empresa é a empresa Placar, que tem um benefício de publicidade, como a que eu estou dando aqui agora. Né? Então, você sabe que a empresa Placar é uma empresa de táxi aéreo. Se o Palmeiras não estiver viajando, a empresa é táxi aéreo. O São Paulo, nesse caso, o São Paulo paga a manutenção durante esse período? Ou não paga a manutenção é da Sideral? Você sabe? O São Paulo tem o custo do contrato. E aí a manutenção é feita pela empresa. É como se a gente aqui no De Primeira fosse viajar pelo Brasil para fazer o De Primeira pelo Brasil e a gente paga um contrato e aí a manutenção é feita pelo avião. Mas se eu tenho um carro por assinatura, que por um acaso é verdade, e eu tenho uma batida do carro, eu levo o carro para manutenção, mas eu pago por essa manutenção, certo? Quer dizer, imagino que seja um contrato semelhante, como se fosse uma assinatura de um avião, como se fosse um carro por assinatura. Enfim, isso é detalhe que o contrato pode especificar. No caso do Palmeiras, você não tem esse contrato, porque, como diz a Leila, o avião é meu. Foi assim que ela disse, eu tô... Mas o fato é que foi bem assim, o Casares e a diretoria eles comemoraram bastante, porque o São Paulo enfrentava muita dificuldade, e aí o trabalho de logística, o departamento, o administrativo do clube encontrava muita dificuldade para voltar logo depois. Tanto que o Dorival Júnior, quando era técnico do São Paulo, fez uma opção porque ficava muito picado, por exemplo. Tem dia que volta logo depois do jogo e tem dia que tem que ficar na cidade para voltar só à tarde no dia seguinte. Tanto que o Dorival definiu que só treinava sempre no dia seguinte na cidade. Então, por exemplo, seja Bauru, ou Novo Horizonte, ou Fortaleza, treinava no dia seguinte na cidade. Então, assim, agora a decisão é, com um avião particular, você vai embora logo depois do jogo e faz a refeição no avião. Então, o São Paulo comemorou demais isso porque você ganha tempo. E aí o Carpini agora pode fazer o trabalho regenerativo no dia seguinte
no CT da Barra Funda. E isso, para a Libertadores, é fundamental no calendário cheio. É o que o Abel tem, ameniza um pouco do calendário e das tantas críticas que o Abel faz ao calendário. O PVC, tem um perfil aqui, Cortes Brasil, falando aqui, ó. Antes, Palmeiras vendeu o estádio, agora paga aluguel e o avião da Leila foi motivo de piada. Hoje, São Paulo negocia reforma com W Torres e fecha parceria com empresa aérea. Como é que foi essa repercussão com a torcida? Com a torcida do São Paulo? A torcida do São Paulo não fez esse barulho todo. O problema é que tem uma diferença fundamental entre a relação do Júlio Casares com o São Paulo e a relação da Leila Pereira com o Palmeiras. O que se discute com o Palmeiras não é o benefício de ter um avião à sua disposição. Como o Real Madrid tem um avião à sua disposição, e essa comparação foi feita logo que surgiu a notícia do avião. O avião do Real Madrid é uma gentileza do contrato da Emirates. Então, o Real Madrid flies Emirates. O Real Madrid voa Emirates por causa disso. O Palmeiras voa placar porque a Leila tem uma empresa de táxi aéreo e coloca essa empresa de táxi aéreo à disposição do Palmeiras. Isso é muito bom para o Palmeiras. A questão é que tem uma publicidade intrínseca que o certo pelo estatuto seria o Conselho de Orientação e Fiscalização avalizar o contrato. Simples assim. Por quê? Porque a presidente proprietária da empresa de táxi aéreo é também presidente do clube. Então, para deixar tudo absolutamente dentro do estatuto, o correto seria isso. No caso do São Paulo, o presidente não é dono do táxi aéreo. Então, o que o presidente fez foi tomar uma medida executiva e entender que valia a pena o aluguel por 2 anos de um avião. No caso do Palmeiras e Allianz Parque, na minha opinião, o Palmeiras tem tido uma posição de intransigência com a W Torre. É uma parceria, como eu disse agora há pouco do Vasco, que precisa ser ganha-ganha. Por exemplo, há uma série de shows nessa semana no Allianz Parque, teve show do João no final de semana, tem o Carnaval no Allianz Parque no sábado, e a montagem e desmontagem dos palcos é uma operação difícil. Então, por exemplo, amanhã o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque sem o Gol Norte, contra a Inter de Limeira. A estrutura do Carnaval vai ser retirada muito rapidamente para que possa haver Palmeiras e Santos com o Gol Norte no domingo. Esse é um trabalho da W Torre que interessa a ela, a W Torre, porque ela vende uma parte das cadeiras e você não vai dizer para o cara que comprou as cadeiras que ele não pode ver o jogo. Então importa para a W Torre, mas importa ao Palmeiras, que vai ter a lotação total num jogo mais importante, que é o clássico contra o Santos. Essa operação tem que ser ganha-ganha. Os dois têm que ganhar e para isso tem que ser parceiros. O ponto é que tem uma discussão na arbitragem e a W Torre entende que pagará o que deve quando a arbitragem definir qual é esse valor, e o Palmeiras entende que já tem um valor e que deveria receber já. É esse o dilema. O estádio é do Palmeiras. A W Torre tem a exploração do direito de superfície por mais 20 anos. Você vai no Carnaval, PVC? Eu tenho um compromisso de ir ao Carnaval no sábado, estaremos lá. Você também provavelmente estará lá. Estaremos lá. Não? Não vou. Não é um carnavalesco desanimado. Eu tô pensando em ir, porque eu perguntei lá no UOL se tem cadeira para sentar, que eu gosto de carnaval, mas preciso de uma cadeirinha. Carnavalesca gourmet. Que horror.